Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. O amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que iremos conversar essa noite nos remete a uma fala de Jesus que está registrada no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, muito provavelmente conhecido de todos nós. Recordemos, já para iniciarmos de fato as nossas reflexões, que este capítulo 5 do Evangelho de Mateus será aquele em que Jesus irá nos apresentar o Sermão do Monte, que serve para nossas existências como uma espécie de roteiro seguro em direção à felicidade. Aliás, o próprio termo bem-aventuranças poderia ser traduzido, se direto do grego, exatamente como felizes. Felizes os pobres de espírito, pois herdarão a terra. Felizes os mansos e pacíficos. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Felizes os humildes. Enfim, Jesus nos apresenta ali então um roteiro para a felicidade. Mas é nesse mesmo capítulo que o Cristo irá fazer algo notável, que é ressignificar a lei mosaica. Recordemos que até a vinda de Jesus nós tínhamos na primeira revelação, especialmente a partir do Código Mosaico, uma síntese do que era a lei divina, de acordo à compreensão possível para as almas daquele momento. No entanto, em avançando o homem na sua jornada espiritual, percebendo o Criador, através de Jesus, que havia ali a possibilidade de se ampliar e aprofundar então a revelação desta lei, vem o próprio Cristo, vivo, trazer-nos a segunda revelação. Sabemos, a segunda revelação, através de Jesus, ela é inteira e completa em si mesma. O Espiritismo, na condição de terceira revelação, vem, na verdade, oferecer-nos as ferramentas de que necessitamos para bem compreendermos a segunda revelação, que é o Mestre amado. Nesse sentido, nós entendemos que Jesus, conforme a assertiva de Emmanuel, é a porta que nos permitirá a ponte, o contato com o divino, o contato com o sagrado. Nas palavras de Emmanuel, se Jesus configura-se para nós tal como uma porta, é a doutrina espírita a chave, a nos permitir então acesso a essa porta. E é um pouco disso que ou sobre isso que nós gostaríamos de conversar essa noite. Entendendo Jesus como o caminho à divindade, como este intermediário na nossa jornada espiritual, entre a nossa condição de seres perfeitíveis, para então chegarmos neste último estágio, neste que é o fim das nossas existências, atingirmos a condição de espíritos relativamente perfeitos e absolutamente felizes, teremos então no Cristo este mapa de que tanto necessitamos para esse caminhar. Mas recordemos, nesse capítulo 5, Jesus, ao fazer a ressignificação da lei, encerrará ele lá no versículo 48, fazendo-nos um convite. Na verdade, o verbo está conjugado no imperativo, então, na verdade, o Cristo está mandando. Não é uma sugestão, não é uma orientação, é um mandamento, poderíamos colocar dessa forma. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo será todo dedicado a explorar essa assertiva do Cristo. Ali nós encontraremos Kardec reunindo e organizando uma série de textos que falarão-nos acerca desta perfeição possível à criatura, que remete, evidentemente, àquele capítulo 1, também muito provavelmente conhecido de todos nós, do livro Gênesis, quando nós encontraremos, salvo engano, no versículo 27, o registro. Pois fez então o Criador, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Muitas vezes, aliás, no perpassar da humanidade, temos interpretado essa passagem de maneira equivocada, onde tomamos-nos como referência para compreendermos o Criador. E assim nós fazemos Deus a nossa imagem e semelhança. Sendo que o parâmetro que está registrado para nós é que o próprio Criador é a referência. Então notemos que ao longo da nossa jornada evolutiva, especialmente estagiando em outras escolas religiosas, o que temos feito?
criado à imagem de um Deus antropomórfico, um Deus com caracteres humanos, com caracteres corporais, um Deus, inclusive, que se vinga, um Deus ciumento, um Deus punitivo. Notemos, projetamos sobre o Criador características que são humanas. Mas o versículo ele nos diz que fez Deus, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Então, a conclusão óbvia e lógica é que nós trazemos em nós alguma característica, uma essência que revela a identificação com o Criador, ou seja, temos em nós uma identidade divina. O evangelista João fala-nos acerca disso no seu capítulo 8 do seu evangelho, quando ele irá trazer-nos uma definição acerca do que seja Deus, que é uma definição poética, mas que sintetiza muito bem os atributos divinos. Deus é amor. Deus é amor. Isso faz menção, ou pode funcionar para nós como um convite para voltarmos para as primeiras questões do Livro dos Espíritos. Aquela que é a primeira questão, muito provavelmente, também conhecida de todos nós. Inclusive, detalhe interessante que me chama a atenção é que nós espíritas, em geral, conhecemos muito bem a primeira questão de O Livro dos Espíritos, mas não lembramos da última. Parece um pouco aquele estudante, um tanto quanto preguiçoso, que lê apenas as primeiras questões, mas não vai adiante, não aprofunda. O que é Deus? Pergunta o codificador. Resposta que nos foi dada pelos Espíritos. Trazemos quase decorada. Deus é a inteligência suprema, causa incausada ou causa causável de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, dotado de perfeição infinita, inteligência absoluta. Mas notemos, a primeira parte da resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema. Se Deus é a inteligência suprema, a conclusão óbvia é: existem outras inteligências. Se Ele é a suprema, é porque existem inteligências supremadas. Não fosse assim, teriam dito os Espíritos, Deus é a inteligência única. Se Ele é absoluto, é porque existem outras inteligências. Na questão de número 23 de O Livro dos Espíritos, Kardec irá perguntar aos Espíritos, a pleiade de O Consolador Prometido: o que é o Espírito? Há detalhes sutis nos textos, tanto no texto bíblico como também na codificação, que trazem em si, esses detalhes, lições valiosas para nós. Percebamos, a primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: que é Deus? Não é a preposição que precedida de um artigo definido. Lá na questão de número 23, Kardec insere o o, porque aquilo que é definido já, Deus não tem parâmetro de comparação, mas o que é definido tem parâmetro de comparação, tem referência. E a resposta que nos foi dada pelos Espíritos: princípio inteligente do universo. Interessante que Kardec grafa, nesta mesma pergunta, a palavra Espírito com E minúsculo. Na questão de número 46, ele vai fazer uma pergunta que parece-nos, à primeira vista, idêntica a essa de número 23, que é: o que podemos entender por Espírito? Mas ali o codificador irá grafar a palavra Espírito agora com E maiúsculo, substantivo próprio, referindo-se agora não mais a esse princípio inteligente do universo, que é algo amorfo e universal, mas sim a este princípio individualizado, a criatura humana. E aí os Espíritos dizem: são os seres inteligentes da criação. Notemos, a mesma característica que é utilizada para identificar o Criador é também para identificar a criatura. Guardada, evidentemente, a hierarquia que existe aí. Deus é supremo, é absoluto, é superior. A criatura, limitada e inferior. Inclusive, esta me parece, aliás, que na última vez que aqui estivemos, trouxemos exatamente essa reflexão. Esta é a única ou o único modelo de relação hierarquizada na criação. As demais relações entre as criaturas, entre a obra divina, deve se constituir
como sendo relações horizontais. Mas a relação da criatura com o Criador ela é vertical. Deus é supremo, Deus é absoluto, Deus é superior. No entanto, vejamos, as criaturas elas são identificadas exatamente por uma característica em comum com o divino: seres inteligentes do universo. Seres inteligentes do universo. Poderíamos então pensar que trazemos em nós, nas palavras de Emmanuel inclusive, o gene da divindade. Um elemento, uma característica que faz com que nós sejamos identificados também como divinos. Vejamos, lá no início nós falávamos que Deus é dotado de perfeição absoluta. Impossível, portanto, algo que seja perfeito criar o imperfeito. Por quê? Se a sua característica é ser perfeito, ele não erra. Se ele não erra, ele não criaria algo errado, algo imperfeito. De modo que falarmos que somos seres imperfeitos é um equívoco. Somos, na verdade, seres perfectíveis, porque o Criador fez-nos simples e ignorantes. Resposta que também nos foi dada pelos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Percebamos então, criaturas que nascem, ou criaturas que nascemos, simples e ignorantes, temos uma caminhada em direção ao divino, momento em que, então, tornaremos-nos aquilo que Jesus convida-nos a nos tornar, filhos de Deus. O que é assumir esse lugar de filho, senão nos apropriarmos da nossa herança paterna? Reconhecermos-nos filhos de Deus significa adquirirmos, conquistarmos esta herança que nos foi dada ou nos foi oferecida por direito, de sermos identificados com o divino. Sermos filhos de Deus significa sermos filhos do amor, recordando João. Se Deus é amor, a criatura humana é também identificada pelo amor. Sendo este o atributo supremo da divindade, não poderia ser outro também o atributo da criatura humana, de modo que constituirmos ou construirmos esta perfeição relativa a que todos nós estamos destinados, recordemos também os Espíritos, mais uma vez, Livro dos Espíritos, é uma fatalidade divina. Deus limita o nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto. Por mais que uma criatura se esforce, e muitas vezes nós nos esforçamos, para se apartar de maneira permanente do amor divino, para permanecer em um estado de sofrimento, de aflição, fazendo uso das paixões e dos vícios para destruir-se a si mesmo e também aos outros, ninguém conseguirá manter esse estado permanentemente. Porque é da lei do progresso que a criatura, mais dia menos dia, desperte a sua consciência e comece a sua jornada em direção ao divino. Deus limita nosso livre-arbítrio na medida em que Ele não nos coloca a opção de permanecermos estacionários para sempre. É em função disso, inclusive, que os Espíritos nos dizem: Deus impõe a reencarnação como uma condição necessária para a sua evolução espiritual. Nós não escolhemos vir ao corpo físico como um resultado apenas de um uso da nossa liberdade. É a lei do progresso atuando em nossas consciências que nos impele, porque é impositivo. Deus impõe, não deixa a opção. A criatura não é livre para decidir não evoluir. Não há essa opção, não há essa alternativa. Então, nós viemos ao corpo físico com esse propósito: caminharmos em direção a este que seja a fatalidade última das nossas existências, tornarmos-nos filhos da luz. A pergunta que se faz óbvia, então, é: como fazermos esse trajeto? Como percorrermos esta caminhada em direção ao divino? A identificação da criatura com o Criador, que consiste, nas palavras da benfeitora Joana de Ângeles, na perfeita integração da consciência da criatura com a consciência cósmica que a gerou, em termos mais simples, conhecermos a Deus como somos por Ele conhecidos, conforme o apóstolo dos gentios irá nos registrar, conforme Paulo, de maneira poética, irá nos falar acerca deste momento em que a nossa condição de seres relativamente perfeitos permitirá-nos compreendermos o divino, vermos a Deus, sentirmos a Deus como somos por Ele conhecidos.
De modo que, na atualidade, isso não nos está acessível. Os Espíritos nos dizem, o humano reencarnado na Terra, dada a nossa condição evolutiva ainda muito limitada, de seres ainda muito infantis, muito simples e muito ignorantes, é uma condição que nos falta um sentido para percebermos a divindade, para o compreendermos em totalidade. De modo que, chegar ao final dessa jornada, tornarmos-nos então espíritos puros, significa nos identificarmos com Deus, assumirmos a nossa herança, sermos então aqueles que revelam e expressam o amor. De certo modo, e vejamos, muitas vezes nós justificamos algumas de nossas dificuldades morais, por exemplo, a agressividade, os ciúmes, a inveja, dizendo, somos autênticos. E muitas vezes utilizamos essa justificativa para agredir o outro, para destruir, para gerar intriga, dissociação, desavença. Se a nossa identidade verdadeira é uma identidade amorosa de seres relativamente perfeitos, enquanto não manifestamos esse amor no mundo, na verdade nós não estamos sendo nós mesmos. Nós não estamos expressando o gene da divindade. Não estamos expressando aquela característica que é, por essência, o que define a nossa identidade real, de seres ou de filhos de Deus. De modo que ser autêntico será, ou seremos, verdadeiramente quando conseguirmos, no nosso movimentar do mundo, pensando, sentindo e agindo, expressar o perfume da divindade, tal como o Cristo fizera, amando, sem a necessidade, sem a rogativa, sem a carência de sermos amados. Joana de Ângeles vai trazer-nos uma reflexão muito interessante acerca disso no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Lá no capítulo 26, salvo engano, intitulado de Perfeição, em que ela comentará exatamente esse versículo que estamos analisando nessa noite, ela chama-nos a atenção para o processo ascensional da criatura, para esse processo que já fizemos menção, ao qual não nos furtaremos, por mais que esta, em algum momento da nossa existência, seja uma vontade nossa. Joana irá nos dizer, referenciando-se para isso, lá no Gênesis bíblico também, naquela figura, naquela imagem, que é uma imagem arquetípica, isto é, está no nosso inconsciente coletivo, é comum à nossa cultura, a imagem do pecado original, quando Eva errando e Adão sendo negligente a acompanha no erro. Eles têm então ali como que, na nossa interpretação habitual, uma punição divina. Pecaram, erraram o alvo, então são punidos. São punidos com a dor, são punidos com a necessidade do trabalho e com a expulsão do jardim prometido. Joana nos propõe então uma outra reflexão, uma outra interpretação acerca dessa passagem, dizendo-nos que a alegoria ali presente diz respeito ao conhecimento do bem e do mal. A criatura, em sendo ainda princípio inteligente, sem ser individualizado, princípio inteligente do universo que se manifesta nos vegetais, nos animais, ela age apenas guiada por instinto, ela não tem a inteligência e a capacidade de discernir, de separar bem e mal. Portanto, não seria possível, sem o livre-arbítrio, fazer uso de parâmetros morais, porque aquele que não pode decidir não pode ser julgado. Joana, então, nos diz que, a partir do momento que tornamos-nos humanos, nós nos deparamos com essa nossa condição, de seres simples e ignorantes que erram. E no processo de erro, então, vamos adquirindo a consciência do bem e do mal, porque percebemos que quando erramos, sofremos, quando erramos, nos afligimos, quando acertamos, encontramos felicidade, em coerência com o que Kardec grafa lá na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos, quando indaga aos espíritos o que é a lei natural, ou o que podemos entender por lei da natureza. E os espíritos nos dizem que a lei natural é toda a lei que cuida da gestão, da organização, do funcionamento do universo, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. A partir do momento que temos uma consciência e, portanto, a capacidade de discernirmos entre o certo e o errado, quando erramos, nos deparamos com o sofrimento. Quando acertamos, nos deparamos com a felicidade. O erro, nesse sentido, ele não é uma punição, mas sim um convite para que a criatura, então, possa adquirir ou tomar ciência de onde está, de como está, para que assim possa realinhar a sua rota. Nesse sentido, então, Joana irá nos dizer
que a finalidade última da nossa existência em sendo a conquista da plenitude, da felicidade, do bem-estar, da saúde integral, ela só é possível graças, inclusive, aos erros que cometemos no caminho, porque são esses erros que nos permitem, usando o nosso livre-arbítrio, percebermos qual a direção devemos rumar para esse encontro que tanto ansiamos e que tanto desejamos, o encontro com a divindade. O erro passa a ter, então, um caráter pedagógico e não mais punitivo. Por mais desconfortável que seja errarmos, e é desconfortável porque muitas vezes isso será acompanhado de dor, ainda assim, quando entendemos a finalidade e não a experiência em si, quando vislumbramos um horizonte maior, mais amplo, para as consequências daquilo que fazemos, então conseguimos entender que Deus, agindo em nós e através de nós, movimenta-se sempre de maneira amorosa. Porque o próprio agir da divindade, nos permitindo refazermos a nossa caminhada a partir dos nossos erros, é também um agir amoroso, um agir que se manifesta através da misericórdia. Não por acaso Jesus dirá: "Ah, quando entendereis que misericórdia quero e não holocaustos." Como que nos dizer: não precisamos, nos equívocos que fazemos, nos tropeços do caminho, nas nossas quedas e erros, atirarmos pedras contra os outros, nem também contra nós mesmos. Não precisamos e não necessitamos, para descobrirmos a divindade em nós, para revelarmos o divino em nós, sermos mártires de nossa própria consciência, carrascos de nossa própria alma, infligindo-nos culpa, remorso, ressentimento. O convite do Cristo, então, para nós é: renovemos sempre e inconstantemente e incansavelmente as nossas atitudes, tendo agora uma meta maior: sermos identificados como filhos da luz. Nessa caminhada, então, necessitamos de um instrumento. Como fazê-la? Como, então, de fato agora, em assumindo essa aliança, esse compromisso de tornarmos-nos perfeitos como nosso Pai Celestial é perfeito, como avançarmos aí em direção de maneira mais segura. Kardec preocupa-se com isso e ele faz uma pergunta aos espíritos que chama-nos muita atenção. Item 919. Também uma das perguntas que nós mais comentamos no movimento espírita. Mas que parece uma pergunta, com todo respeito ao senhor Allan Kardec, com todo respeito ao codificador da doutrina espírita, é apenas uma brincadeira, uma pergunta preguiçosa, porque Kardec questiona: qual o meio prático mais eficaz de se resistir ao arrastamento do mal e de se melhorar nessa vida? Tipo assim, como que eu faço então, já que eu preciso evoluir, já que eu preciso conhecer a Deus, ver a Deus e revelar o amor em nós, como fazer isso da maneira mais fácil, com o menor esforço? Parece até uma pergunta de baiano, mais uma vez só uma brincadeira. Como fazer isso através do menor esforço? Eficiência tem a ver com isso: menor investimento, melhor resultado. Os Espíritos dão-nos uma resposta que remonta lá à Grécia Antiga. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Remetendo assim aos tempos de Plotino, aqueles tempos pré-socráticos, a inscrição que estava no templo de Delfos: ó homem, conhece-te a ti mesmo, e assim compreenderás todos os segredos do universo e as formas de vencermos então os nossos vícios. Interessante que Kardec, insatisfeito com essa resposta, na questão de número 919, item A, ele irá investigar um tanto mais esse percurso e questiona aos espíritos então: sabemos da importância dessa assertiva, da profundidade e da sabedoria que nela reside, do conhece-te a ti mesmo. No entanto, o que nos atormenta ou o que nos angustia é exatamente como fazer isso, de conhecer-se a si mesmo. Quem responde à pergunta é o Espírito Santo Agostinho. E por mais que pareça-nos uma resposta inédita, na verdade ela já fora dada séculos antes, quando Santo Agostinho escreve o livro Confissões, e ali ele irá detalhar exatamente o processo que ele utilizou para se melhorar, se aperfeiçoar, se depurar durante a sua encarnação. Recordando, inclusive, essa biografia, que é uma biografia notável, dentro daqueles espíritos
que são para nós vultos da humanidade em termos de ascensão moral. Santo Agostinho, que na sua juventude era um espírito completamente perdido, boêmio, entregue aos vícios e às paixões humanas, consegue realizar um processo ascensional notável. E o instrumento que ele utiliza não poderia ser outro espírito a assumir a resposta da questão 919. O instrumento que ele utiliza para conseguir, então, dar passos significativos no seu aperfeiçoamento moral foi esse conhecimento de si mesmo, só que de uma maneira muito pragmática, de uma maneira muito prática, que ele irá detalhar na questão de número 919. Nós vamos pedir licença para fazermos a leitura de apenas alguns trechos. Essa é uma questão que tem uma resposta extensa, das mais extensas, inclusive, de todo o livro dos Espíritos. Santo Agostinho irá utilizar aproximadamente uma página e meia para detalhar o seu processo, que era um processo diário, conforme ele mesmo inicia a resposta dizendo-nos: fazei como eu fazia nos meus tempos na terra. Ao final de todo dia, indague as vossas consciências acerca do bem que realizastes. Notemos, é importante e fundamental tomarmos consciência também daquelas conquistas que já realizamos. Parece-nos um tanto confuso que, ao final de um dia, tendo realizado 10 atividades, 10 tarefas em que acertamos, em que conseguimos agir de maneira afável, doce, fomos amorosos, conseguimos perdoar, sermos indulgentes, fomos instrumento da pacificação, da união. Temos então uma série de elementos para podermos recordar à noite, mas vejamos, se ao final desse dia, por um deslize, respondemos mal a uma pessoa, esquecemos um compromisso, negligenciamos uma oportunidade de sermos úteis, do que lembraremos à noite? Muito provavelmente, tomando-me como referência e uma consciência extremamente autoexigente, daquele nosso erro. Mas não nos parece justo que nesta balança de analisarmos e tomarmos conta do nosso mundo íntimo, da nossa realidade transitória, pese mais um erro do que 10 acertos. De modo que isso denuncia também uma alma que ainda se movimenta muito por orgulho e vaidade. No processo, então, de autoconhecimento, é fundamental termos por base, termos como elemento essencial a humildade. Entendermos que fomos criados simples e ignorantes. Os nossos pecados, os nossos erros, a própria palavra pecado significa exatamente isso, errar o alvo, eles não representam para nós necessidade de castigo, de rejeição da divindade. Muitas vezes ainda trazemos no nosso inconsciente profundo a falsa ideia de que Deus nos amará menos, porque somos imperfeitos, então não podemos errar. Sendo que o amor de Deus é graça, ele é inegociável. Não é possível barganharmos o amor divino, no sentido de que, então, nada que façamos fará com que Deus nos ame mais, mas também nada que façamos fará com que Deus nos ame menos. A partir disso, então, torna-se mais possível e mais fácil com que, nesse processo de autoconhecimento, nós não violentemos a nossa consciência. Isso é fundamental. E demanda-nos este lugar, um lugar de humildade. Humildade por quê? Se fomos criados simples e ignorantes, temos uma necessidade profunda de aprendizado. O orgulhoso não reconhece a sua necessidade de aprender, de aprendiz. Rejeita esse lugar. Por isso que não admite o erro. Por isso que quando erra se martiriza. Por isso é fundamental humildade. Humildade de nos colocarmos nesse lugar. Somos seres simples e ignorantes. Estamos rumando em direção à divindade, mas é fundamental que haja humildade para bem trilharmos esse caminhar. Nesse sentido, então, Joana de Ângeles, também no livro Ser Consciente, sintetiza esse pensamento, apenas para reforçar ainda mais essa necessidade, dizendo: o ser consciente é aquele que não se justifica, não se lamenta diante das suas imperfeições, nem também se culpa, ele apenas se torna consciente. A nossa tomada de consciência consiste exatamente nesse processo, de notarmos, de percebermos como estamos, qual o modus operandi nosso no mundo, qual a nossa forma de ser e estar no mundo. Entendendo que Jesus, como ele próprio se define, é um educador manso e humilde de coração. Esta condição faz-nos entender que Jesus, na condição de divino pastor das nossas almas,
é um educador que não nos castiga também. Apresentará-se sempre, através da sua compaixão e misericórdia, como um recurso, como um socorro para nos reerguer diante dos nossos erros, das nossas quedas, dos fracassos que são testemunhos comuns na nossa jornada ascensional, na nossa jornada espiritual. Continua Santo Agostinho dizendo: é fundamental indagarmos a nossa própria consciência se não faltamos a algum dever, se ninguém tem motivo para de nós se queixar, se fizemos todo o bem que nos estava possível. É isso que leva Honório Abreu a dizer-nos: nós estamos talvez num momento evolutivo em que já não nos cabe discernirmos apenas entre o bem e o mal. É fundamental também discernirmos entre o bem menor e o bem maior. No sentido de que não basta, como Santo Agostinho também irá nos dizer nessa mesma resposta, não basta não fazer o mal. É fundamental fazermos o bem no limite das nossas forças. E para isso é fundamental também, óbvio, discernirmos entre o bem que fazemos e o bem que nos era possível de fazer. No nosso dia, quais foram as ocasiões que conseguimos ser úteis, conseguimos levar adiante, expressar o amor divino? Isto é, no nosso dia a dia, quais foram as circunstâncias que nos apropriamos daquela condição inicial que falávamos, de filhos de Deus, de filhos do amor? Quando conseguimos verdadeiramente revelar essa nossa identidade sagrada? Porque esse é o parâmetro para nós. No processo de conhecimento de si mesmo, é fundamental termos como baliza exatamente o amor que já conseguimos expressar. E quando percebemos que não estamos sendo fiéis à divindade, no sentido de que ainda estamos trazendo em nossos corações alguma dificuldade de expressar esse amor, perguntarmos à nossa própria consciência: o que devemos fazer? Nessas três dimensões, no pensar, no sentir e no agir, para amarmos mais. Para amarmos mais. A moral de Jesus não é uma moral moralista. Não é um conjunto de normas exteriores que visa escravizar a criatura apenas às aparências, para utilizar um termo do Emmanuel, a casca das aparências. Muito pelo contrário, Jesus convida-nos a uma transformação profunda, a uma transformação íntima. E isso passa pela perfeita integração de pensamento, sentimento e ação. Quando agimos no bem, ótimo, excelente, algum progresso já foi realizado, mas se esse agir ainda está desconectado do pensar e do sentir, ainda há passos a serem dados. Da mesma maneira, se já conseguimos pensar em sintonia com o alto, sentir com o amor divino, mas isso ainda não se manifesta através de comportamentos, ainda há degraus a serem alcançados. Ainda há trabalho a ser realizado. É nesse sentido, então, que nessa jornada que Santo Agostinho nos convida, diária, e vejamos como o tempo é importante, geralmente fazemos isso que dia? 31 de dezembro. Aí passamos em vista o nosso ano. Mas é óbvio que no dia 31 de dezembro eu não vou lembrar do que eu fiz no dia 23, 24 de março. Com muita dificuldade, a não ser que tenha sido um dia muito marcante. Por isso a recomendação é para que seja uma tarefa diária. Joana de Ângeles, mais uma vez, o autodescobrimento é um compromisso da criatura que se configura para ela como um desafio inadiável. Não é para amanhã, para depois da Semana Santa, para depois do final do ano, para quando terminarmos a graduação, para quando terminarmos o doutorado, o mestrado, para quando conseguirmos um emprego, quando passarmos num concurso. Não, o autodescobrimento é tarefa urgente do aqui e agora, do momento presente. E então, nós temos aí alguns elementos que servem para nós como roteiro para essa jornada. A nossa jornada ascensional, ela se dará de maneira muito mais proveitosa, tanto mais consigamos, no processo de autodescobrimento, utilizar a ferramenta de sermos também amorosos para com nós mesmos. A autocompaixão, a autopiedade, sem o autodesculpismo, mas utilizando a autocompaixão aqui como um instrumento de oferecermos a nós o respeito e a gentileza que devemos oferecer aos demais, entendermos que nesse processo de tomar consciência, por exemplo, de uma resposta que nós demos e que foi apressada, uma decisão que tomamos e que foi equivocada,
um erro que cometemos no trabalho, uma falha diante do nosso companheiro, da nossa companheira, aprendermos principalmente os mecanismos de reparação. O nosso foco tem que estar sempre no porvir. Na nossa análise fazemos ou investigamos quais são os móveis do nosso agir no mundo. O que nos mobiliza? Quais são as nossas motivações? Mas depois de tomarmos consciência dessas motivações, desses móveis, nos mobilizarmos em direção ao vir a ser. Isso significa, o que eu posso fazer, em termos bem simples, a partir daqui, a partir de agora, para que eu me aproxime cada vez mais do amor nessa dimensão da minha vida. No papel de filho, o que eu posso fazer para amar mais? No papel de esposo, de esposa, o que eu posso fazer para amar mais? No papel de servidor espírita, como ser mais amoroso? No nosso trabalho, no nosso compromisso profissional, como agirmos de maneira mais amorosa? No papel talvez de pais, de mães, de avós ou avós, também indagarmos a nossa consciência. Como aqui plantarmos, semearmos as sementes do amor. Aí então estaremos certamente tendo esse referencial, o referencial do amor, mesmo que estejamos em meio a tempestades, se nos guiarmos por esse farol, certamente conseguiremos ir numa direção adequada. Mas é fundamental que haja a referência do amor. Não me lembro quem é o autor da frase, mas há de maneira poética, um enunciado que nos diz: um barco sem direção, o mar leva para a rocha. O próprio processo de autoconhecimento, se não balizado no amor, pode levar-nos em direções problemáticas, em direções que depois necessitaremos reorientar. Por isso é fundamental termos olhos fixos no Cristo. Para finalizarmos, então, recordemos Pedro. Naquela ocasião em que Jesus, aparecendo por sobre as águas, tal como um clarão, confundirá os discípulos, que perceberão, se indagarão se estavam, na verdade, naquela ocasião, diante de um fantasma. E Jesus, então, com a sua voz conhecida, profundamente amorosa, dirá-lhes: tende bom ânimo, não temeis, sou eu. Do outro lado escuta-se a voz do apóstolo Pedro, impulsivo, enérgico, apressado: se és tu o Cristo de Deus, manda que eu vá ter para contigo por sobre as águas e eu então irei. Jesus diz: vinde a mim, Pedro, então venha. E o apóstolo começa a caminhar por sobre as águas, enquanto contemplava Jesus, de olhos fixos no Mestre. No entanto, em dado instante, ele desvia o olhar de Jesus. O que acontece com Pedro? Começa a afundar. Interessante que mesmo nesses momentos em que desviamos o nosso olhar do Cristo, ainda assim, tal como Pedro, poderemos estender a mão e rogar-lhe a sua salvação, e contaremos certamente com o amparo divino através de Jesus. Mas notemos, quando Cristo nos convida para irmos em sua direção, faz esse convite de maneira amorosa, demandando de nós apenas isso: mantenhamos os nossos olhares fixos no Cristo. Na nossa jornada de autoconhecimento, de autodescobrimento, como Joana bem sintetiza esse processo, para que então, a partir do autodescobrir-se, a criatura consiga se autotransformar e, se autotransformando, se autoiluminar, é fundamental. Observemos como o amor do Cristo se manifesta no mundo e procuremos ajustar então as velas da nossa embarcação espiritual em direção ou na direção que esses ventos amorosos sopram, para que assim sendo nós também um canal de manifestação desse amor divino no mundo, possamos enfim e por fim, melhor dizendo, assumirmos essa identidade. Somos filhos do amor, somos filhos de Deus. Jesus jamais nos disse: vós sois deuses. O Cristo indaga, quem diz isso é o salmista, Salmo 22. Vós sois deuses. Jesus indaga-nos: acaso não dizeis que vós sois deuses?
pergunta aos fariseus: por que então ainda não dais contas de fazer essas coisas, de realizar estas coisas? Como quer nos dizer, já temos consciência da lei divina? Se sim, que nos resta? Que nos falta? Qual o medo que nos paralisa e que nos impede então de caminharmos em direção a Jesus, mesmo em meio às tempestades do dia a dia, mesmo em meio às turbulências do mar da vida? Nosso desejo então é de que nesse processo que Santo Agostinho nos coloca como sendo, recordemos, o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa existência, nesse processo é fundamental aprendamos a agir de maneira amorosa, acolhendo-nos em nossas fragilidades, mas sobretudo incentivando-nos, mobilizando-nos para agirmos no bem. É do Cristo também a frase: sede filhos da luz. E jamais coloquei sob o alqueire, ou sob o alqueire, a luminária, mas antes a coloquei sob o velador. Coloqueis em um lugar que ela possa, de fato, iluminar todo o ambiente. Na nossa jornada de autodescobrimento, iremos identificar o que é verdadeiramente sermos autênticos, na medida em que conseguimos identificar o amor em nós. Joana sintetiza esse processo dizendo-nos: o problema da criatura humana é a própria criatura humana, que tem como grande desafio descobrir Deus em si. Poderíamos acrescentar, de maneira despretensiosa, a benfeitora: além de descobrirmos o divino em nós, faz-se fundamental. Revelemos ao mundo Deus em nós. Se Jesus é para nós esse roteiro, então é a Ele que nós rogamos humildemente, auxilie-nos nessa empreitada. Que possamos, nos dias de ansiedade, de pressa, encontrarmos nele, na condição, mais uma vez, de educador manso e humilde de coração, a pacificação da nossa alma. Que nos dias de alegria, de contentamento e de celebração, possa Jesus nos oferecer a temperança, o comedimento, a lucidez, de não nos entorpecermos pelas ilusões da matéria, mas, sobretudo, nos dias em que tivermos dúvida acerca da direção em que estamos caminhando, observemos se nós estamos mantendo os nossos olhares fixos no Cristo, na maneira como nos relacionamos com o dinheiro, com a sexualidade, com o poder, com a matéria, com as pessoas que nos são queridas, familiares, amigos, mas, sobretudo, também com aqueles que são para nós, momentaneamente e transitoriamente, os nossos inimigos. E aprendamos também a fazer silêncio em nossas almas, porque é somente fazendo silêncio em nós que conseguiremos escutar o Cristo falando conosco. A cada um de vocês, pela atenção, pela paciência, nossa sincera gratidão. Nos desculpamos, evidentemente, das nossas dificuldades de expressão, das nossas limitações de raciocínio, agradecendo esse momento que tem sido para nós a oportunidade de divulgação da doutrina espírita, um momento que é de profunda alegria em nossos corações. Aspiramos, e a nossa oração diária é de que consigamos aproximar o que vivemos do que falamos, aspiramos de fato servir e viver com Jesus. Mas enquanto não conseguimos fazê-lo de maneira integral, de maneira perfeita, nos alegramos em conversar e em falar sobre o Cristo. Que Ele abençoe-nos a todos e nos acompanhe em retorno para os nossos lares. Muita paz. Agradecemos profundamente ao nosso querido irmão Lucas pelas reflexões desta noite. Que Jesus o abençoe a cada dia, a cada instante. Nesse instante, nós convidamos aos irmãos para que fiquem numa postura confortável, que será feita a aplicação de passe coletivo. Enquanto ocorre a aplicação, solicitamos aos irmãos que possam fazer mentalmente a oração do Pai Nosso.
gratidão por nos honrar com a presença nesta noite. Desejamos a todos um feliz retorno aos vossos lares. Muita paz.